Amém, irmão? Gálatas 5, versículo 25, irmão. Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Podeis assentar, irmão. Olhe para mim aqui, irmão. A vida espiritual, ela não se move porque eu quero que ela move. Ela não se move porque eu faço alguma coisa. Ela se move porque o Espírito do Senhor move a vida espiritual. Os nossos atos, as nossas práticas piedosas, elas são movimentadas pela presença do Espírito do Senhor. Ela não se move porque eu quero que ela se move. Muitas pessoas se perdem na vida espiritual porque começa a achar que ele é o centro da manifestação da glória de Deus. Ele é a base da manifestação. A nossa vida, ela depende do Espírito do Senhor. Eu falei aqui num domingo sobre você precisa dele. Quem lembra disso? Poucas pessoas lembram da mensagem, né? Você precisa dele. Eu quero complementar a mensagem, porque eu falei, citei versículos, muitos versículos, e se você não aprendeu alguma coisa, volta lá no YouTube e assiste de novo a mensagem. Agora eu quero complementar essa mensagem de uma forma mais didática, para que você possa entender, irmão. Eu preciso conscientizar. Você precisa conscientizar que para que a nossa vida espiritual vá bem, esteja bem, nós precisamos dele. Não adianta eu tentar caminhar, eu tentar fazer alguma coisa, ou eu tentar resolver alguma coisa sem ele. E muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos dele. Nós precisamos do Espírito do Senhor. Nós precisamos da atuação dele. Nós precisamos da ação dele. Para que tudo vá bem, para que tudo dê certo, nós precisamos dele. E ele atua de uma forma simples, mas de uma forma singela, que muitas pessoas ou precipitam, passam por cima, porque não entendem ou não para entender isso. Quando Paulo, se você for ler esse texto aí, você vai ver que ele o texto está em 5:16 ao 26, são 10 versículos. Ele vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. E no final do texto, ele está dizendo assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Porque nós temos essa desassociação, irmão. Ele poderia ter colocado só a questão se vivemos no Espírito. Pronto. Mas ele coloca as duas questões, viver e andar. Dois verbos de simples ação. Viver é simples, você vai ter que viver. E andar. Viver, se você fosse traduzir de outra forma, seria: se estamos ou se temos o poder do Espírito. Viver é, se já recebemos o poder do Espírito. A questão é, se já recebemos, se estamos no poder do Espírito, aí ele diz, andemos também no Espírito. Porque a questão, estar no poder ou viver, corresponde que eu recebo, eu tenho, eu aceito a Jesus e o poder de Deus, o poder do Espírito, é sobre a minha vida. Quando a Bíblia diz revestir, ele é como se ele estivesse dizendo dobrar, acrescentar, algo mais. Então, quando eu aceito a Cristo, eu recebo esse poder. A palavra andar, ela está no grego aí, ela se coloca fila. Ou seja, eu não posso viver no poder e sair da fila, do segmento, da forma, da maneira de andar. Há um parâmetro entre receber o poder de Deus e caminhar de forma reta e contínua dentro desse poder. Agora preste atenção, irmão. Se eu recebo o poder, bom, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a ação do Espírito na minha vida. Mas eu ouço para andar, aqui está a diferença. É por isso que as pessoas fazem uma desassociação. Eles desassociam a questão de viver e andar. E muitas pessoas estão no Espírito, mas não ouvem o Espírito. Aceitaram a Jesus, mas não ouvem o Espírito. Receberam Jesus na sua vida, receberam o Espírito do Senhor, a graça do Senhor, mas não ouvem o Espírito. Então, quando eu recebo esse poder, mas não ouço, eu tenho a tendência de não andar de forma correta, de não andar conforme a vontade, o desejo de Deus. Porque quando eu aceito a Jesus, que eu me entrego a Ele, eu passo a ter uma dependência dEle agora. Ele é o meu Senhor. Ele vai guiar-me, Ele vai orientar-me, Ele vai moldar-me, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai me ensinar a viver no mundo. Como Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através do Espírito Santo. É por isso que eu coloquei aquele dia. Nós dependemos dEle. Irmão, você precisa do Espírito Santo. Não tente viver sem Ele. Não queira viver sem Ele. Não ache que dá para viver sem Ele. Nós precisamos dEle. Quando eu falo precisar, eu estou colocando em alto grau de necessidade. Alto grau como se fosse a própria fome com a saciação do alimento. Ou seja, sem Ele não vai dar para continuar. É um poder que não opera. É um poder que não opera. Deu para entender, irmão? Há na minha vida o poder de Deus, mas que não tem atuação, não tem serventia. Ele não opera na minha vida. Não opera por quê? Porque eu vivo no poder, mas eu não ando no Espírito. Aí eu começo a prestar atenção numa questão aqui nesse texto, irmão. Eu não vou ler muito versículos, até para não atrapalhar a questão do pensamento. Eu só quero que você pense comigo. Por que a gente fala em avivamento ou reavivamento? As pessoas pregam muito, ou pararam até de pregar, falam muito sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é exatamente eu parar e pensar, não, eu tenho Deus.
Eu preciso dele. Eu preciso começar a ouvir ele. Eu preciso começar a aceitar a sua orientação. Eu preciso começar a entender que ele me orienta. Eu preciso entender que ele fala, que ele vai me orientar, por ser meu Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento, irmão. Não haveria necessidade de pregar avivamento na igreja, irmão. Porque nós deveríamos ser avivados todas as manhãs. Nós tínhamos que acordar pela manhã e já colocar no nosso coração: eu preciso ouvir a Ele. Eu preciso entender o que Ele quer de mim. Eu preciso parar para ouvir o que Ele vai falar comigo. Isso é avivamento. Por quê? Porque avivamento vai moldar o meu caráter. Avivamento ele traz salvação, ele transforma e ele cura. Aí as pessoas acham que avivamento é só cura enfermidade. Não, avivamento ele começa com salvação. Salvação. Se eu sou salvo, começou o avivamento. Avivamento, ele perpassa por transformação. E como que transforma? Transforma quando fala, só quando fala. Mas se ele fala e eu não ouço, não sou transformado. Se eu não sou transformado, por consequência, eu não estou sendo avivado, irmão. O que é ser avivado, irmão? É você acordar pela manhã e pensar: ontem eu consegui deixar de pecar aquele pecado tão costumeiro. Como que eu consegui? Eu obedeci à voz do Espírito de Deus. Isso é avivamento, irmão. Avivamento é eu acordar e colocar no meu coração: eu não quero hoje cometer algo que venha atrapalhar a minha comunhão. Para que isso aconteça, eu vou ter que estar atento à voz do Espírito, atento à sua vontade, atento ao seu falar. Por quê? Porque se eu andar nessa fila, nesse rumo reto, e ele vai falar, eu vou ouvir, vou obedecer. Isso é o quê? Avivamento, irmão. Avivamento. E eu preciso disso. Você não precisava pregar avivamento na igreja. Porque eu tinha que ser avivado todos os dias. Essa era a igreja primitiva. Acordava avivada e dormia avivada. Porque se você observar o que eu vou falar aqui, você vai entender. Se não der tempo, nós passamos para... O menino colocou 25 minutos lá, já está acabando aí. De jeito aí você mata o pregador antes dele começar. Amém, irmão? Mas vamos começar o seguinte. Para você entender, é só colocação, irmão. Só quero que você entenda. Você precisa dele. Aonde? Na sua casa. Você precisa dele na sua casa. Você precisa ouvir qual é a orientação para o seu lar. Para a sua família. Você precisa definir parâmetros para o seu lar. Regras. Normas. E elas não podem vir do seu bel prazer. Não. Elas precisam nascer pautada na palavra de Deus. Quem vai ensinar isso? O Espírito do Senhor. Você precisa dele na sua casa. Não é diferente. Nossa, eu vou chegar na igreja e vou disparar em língua estranha. Deus vai me usar. Começa lá, irmão. Começa lá. Começa na sua casa, quando você acorda já falando em línguas estranhas, ouvindo qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua casa. Sem parar para ouvir, o meu lar vai ser destruído. Se eu imperar em cima do meu conhecimento, o meu lar vai ser destruído. Se eu imperar em cima da minha natureza carnal, a minha casa vai ser destruída. E eu preciso pautar o meu ouvido na voz dele. E eu preciso dele lá na minha casa. Eu preciso dele. Eu
não vou nem pautar aqui a questão da vida conjugal, relacionamento conjugal. Eu vou separar essa parte, que muita gente acha que isso é separado do Espírito, que não é. Isso é presença de Deus. Eu quero criar os meus filhos. Até quando? Até quando for necessário. Até quando eu vou criar os meus filhos? Até quando for necessário. E como eu vou criar? Ele vai falar. Ele vai falar. Jesus disse, olha, e Ele vos guiará em toda a verdade. Aonde está a verdade? Aqui, ó. Aonde está a verdade? Em Cristo. E Ele vos guiará, ensinará toda a verdade aqui. Quem é Ele? O Espírito de Deus. Você precisa dele lá. Você precisa parar de achar que o Espírito Santo vai atuar só dentro do templo. Aí é uma liberdade para você fazer dentro de casa o que for preciso. Antes de levantar a cabeça, de falar algo ou de fazer algo, Ele vai falar. Mas quem é que vai ouvir, irmão? Então, ter o poder é diferente de andar no poder. Porque temos, mas andemos, estamos andando. Questione isso a você. Eu preciso dele. Você precisa dele. Na vida profissional, eu preciso do Espírito Santo na minha vida profissional. Eu preciso entender, irmão, parar com essa questão de colocar o viver diário como se ele fosse separado. Não, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal. Isso aqui Deus atua, isso aqui Deus não atua. Não, o Espírito do Senhor orienta a sua profissão. Ele orienta a forma de você trabalhar. O trabalho veio antes do pecado. Adão e Eva, depois de que Deus os criou, no 2,15 de Gênesis, Deus falou, agora você vai lavrar e guardar. O que é lavrar e guardar? Ele está dizendo, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar sem a presença do Espírito? Não. Como que Adão colocou o nome em todos os animais, irmão? Como que Adão tinha uma inteligência supera todas as inteligências? Como é que Adão conseguiu cuidar do jardim, que a Bíblia não fala quantos anos ele fez isso, mas fala que ele colocou o nome em todos os animais? Quem fez isso? A presença do Espírito do Senhor. Quem ensinar Adão a lavrar e guardar? Ele ia aprender sozinho a lavrar e guardar. Não. O Espírito do Senhor está ali. A Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas antes de Deus começar a dar as ordens da criação de tudo. O que ele estava fazendo? Criando. E quando Adão e Eva estavam no jardim, ele continuou. Irmão, profissão não vem porque sou sábio, vem porque ele ensina. Eu sou empresário. Ele orienta. Você já parou para perguntar sobre a sua empresa? Você já acordou de manhã para conversar com ele sobre a sua empresa? Você já questionou a ele sobre a sua empresa? Porque as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem. A Bíblia diz que José era cheio do Espírito, homem o qual habitava o Espírito do Deus vivo. José. Só que a Bíblia diz que José ajuntou na abundância e cresceu na escassez. É o trem mais difícil que tem, irmão. Na abundância, 7 anos de vacas gordas. José juntou mantimento, juntou, enriqueceu? Não, só juntou. Quando chegou a fome, 7 anos de fome, José comprou todas as terras, comprou tudo, se tornou rico, ele para Faraó. Por que ele fez isso? Enquanto o povo esbanja, quando está ganhando dinheiro, Deus ensina que quando ganha se guarda, e quando ninguém tem, eu prospero na presença do Senhor. Ouça Ele. É ouvi-lo, é entender
Olhe para mim, irmão. Aquilo que para os outros é uma maldição, para você é uma bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. É a mesma coisa de você chegar num lugar e falar, não, mas aqui tem 40 supermercados, eu não posso montar um aqui. Pode. Ah não, mas já tem 40. Se você ouvir a voz dele, pode. Porque ele vai ensinar o que deve ser feito. Pastor, mas o Espírito Santo vai trabalhar na sua empresa? Vai. As pessoas estão trabalhando, irmão, como se ele não existisse. Você precisa dele. Você precisa dele. Eu já falei para os irmãos aqui que eu aprendi a cortar cabelo sozinho. Em 30 dias. Em 30 dias eu comprei o material e montei um salão. E as pessoas chegaram e falaram, mas como que você aprendeu tão rápido? Mas eu tive uma questão. Quando eu saí de férias do serviço, eu sou impressor gráfico, trabalho em gráfica, trabalhava, né, em gráfica, fazer jornal, revista. E eu saí de férias. Quando eu saí de férias, Deus falou comigo assim, ele vai te dar conta. A hora que você voltar, ele vai mandar você embora. E eu fui para oração, falei, Senhor, eu vou, olha, eu falei, eu vou aprender a cortar cabelo. Como? Vou aprender a cortar cabelo. Falei com a minha esposa, falei, eu vou montar um salão. Por quê? Falei, a hora que eu voltar, ele vai mandar eu embora. Meu cunhado corta cabelo há muitos anos, é de família de barbeiro há muitos anos. Ele, pai dele foi, avô foi, todo mundo foi barbeiro. O que eu fiz? Fui para o salão dele, fiquei olhando ele cortar cabelo. Sentei lá e fiquei olhando ele. Dia inteirinho, irmão. Dia todo, ele cortava cabelo lá. E ele conversava comigo, conversava e não falava nada. Depois, nos 15 dias que eu estava indo todo dia, ele falou assim, por que você está vindo todo dia? Eu falei, não, porque eu quero aprender a cortar cabelo, vou montar um salão. O pai dele ouviu. O pai dele me chamou, inclusive faleceu há pouco tempo agora. E falou para mim assim, olha, cortar cabelo é simples. Ele explicou, o cabelo nasce assim, e o pente pega o cabelo assim. Se você apertar o pente, acontece um fato. Se você puxar o pente, outro. Se você entortar o pente para cima, é outro fato. Então ele contou as regras e falou, isso é cortar cabelo. Pronto, eu aprendi a cortar cabelo. É só isso. Só isso. Não, não era só isso. Eu saía de lá, ia para a igreja, dirigia a igreja, voltava para minha casa, orava até mais de meia-noite, e no outro dia cedo levantava para assistir de novo. Como que eu fazia? Eu ia ouvir como ele poderia fazer. Quantas vezes eu estava com o pente cortando cabelo e eu percebia que estava errado o corte. Eu pensava, nossa, o rapaz vai ficar com raiva. E eu começava a orar e dizia, Senhor, faça alguma coisa aqui para que dê tudo certo. Para que tudo aqui saia certo. A hora que o camarada levantava, o cabelo estava perfeito, cortado perfeitamente. O que era isso? O Espírito do Senhor. Deixa eu dizer uma verdade para você. Enquanto muitos não sabem o segredo, a igreja deveria prosperar 1000 vezes mais do que o mundo. Só que ela esquece que aquele que é poderoso, que pode falar, nós não ouvimos ele. Pare o que faz. Converse com ele, deixa ele falar com você, as coisas vão mudar. Foi para isso que ele veio para a igreja. Orientar a igreja. Orientar a igreja, irmão. Tem um versículo em Crônicas, eu não sei se é a segunda Crônicas ou primeiras Crônicas, do tempo de Salomão. Salomão foi construir o templo. E ele pediu um rei lá para tirar umas árvores, umas madeiras, um ouro para ele construir o templo. E o rei falou assim, eu vou mandar alguém para você. O que esse alguém faz? Esse alguém trabalha com ouro, trabalha com prata, trabalha com madeira, trabalha com tudo. Ele é inventor de invenções. O camarada inventa o que for preciso de ser inventado. Quem faz isso com a gente, irmão? Quem faz isso com a gente, irmão?
Converse com Ele, você precisa dEle. Você precisa, nós precisamos do Espírito do Senhor. A outra questão da nossa área, irmão, eu não vou nem ler aqui, tem aqui talentos. A Bíblia diz que o Senhor escolheu a quem dava talentos. E depois ele diz, você deveria ter granjeado, e você não granjeou. Eu vou te dar um, mas você tem a oportunidade de granjear quantos você quiser. A forma que quiser. Mas somos preguiçosos e não queremos ouvir Ele. Alguém me perguntou, pastor, por que o senhor faz muitas coisas se for preciso fazer? Eu não tenho preguiça de aprender, porque eu sei quem pode ensinar. Olha para mim, irmão, você tem um Espírito de Deus, Criador dos céus e da terra, conhece todo o universo, conhece o coração do próprio Pai, sabe tudo e pode ensinar tudo. Por que não aprender? Por que não aprender, irmão? Mas vamos à frente. No ministério, você precisa dele. Você precisa dele. O seu ministério não anda sem ele. O que me incomoda com o obreiro é que as pessoas perdem tanto tempo com coisas que não têm nenhum valor e não dá valor naquilo que tem o maior valor. A pessoa perde muito tempo tentando aprender algo que o Espírito Santo ensina. Houve 10 pregações, 20 mensagens, quero aprender a pregar, fica ouvindo uma coisa, ouvindo outra, ouvindo uma coisa, ouvindo outra. Converse com o Espírito do Senhor. Dobre os joelhos e fale com Ele. Ele dá o dom a quem tem necessidade do dom. Ele diz, olha, 1 Coríntios 12, 7, ele diz, e distribuiu, o Espírito do Senhor distribuiu a cada um o que era útil. Se tivesse utilidade na sua vida, Ele vai dar. Se precisar, Ele vai dar. Mas as pessoas perdem muito tempo com e não conversa com Ele. Dons espirituais, quem dá é Ele, irmão. Pregar, quem ensina é Ele. Dom da palavra, quem dá é Ele. Dom da sabedoria, quem dá é Ele. Dom de cura, quem dá é Ele. Então, se eu perco tempo com outras coisas, deveria perder tempo, que seria ganhar, conversando com o Espírito do Senhor. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele, irmão. É igual as pessoas, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou contra a campanha. Eu não sou a favor de campanha, porque campanha dá um sentido de preguiçoso. O camarada ora uma semana e passa 30 sem orar. Passei uma semana orando 3 horas de madrugada. Passa 6 meses sem orar. Não, aí ele volta, eu vou fazer uma campanha aqui para Deus abençoar a minha empresa. Uma semana, 7 dias. 7 dias para rodear Jericó e derrubar os muros. E vai lá e 7 dias orando, e depois passa 30, 40 dias sem fazer nada. Eu não concordo com isso. Eu concordo todo dia. Todo dia. Todo dia. Não precisa ser 10 horas, mas precisa ser uma, todo dia. Todo dia. Pastor, por necessidade? Não, por prazer, todo dia. Todo dia parar e dizer, eu vim conversar com o Senhor mais uma vez. Eu vim ouvir a sua voz. Eu vim entender o que o Senhor quer. Eu vim saber qual é a tua vontade. Qual é o caminho que eu devo continuar andando. O seu ministério vai mudar quando você ouvir o Espírito de Deus falar com a sua vida. Isso é o quê? Avivamento, irmão. Avivamento. Os dons, execução do trabalho. Essa referência eu quero ler ela. Atos 16, 7. Coloca aí, meu filho. Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o espírito de não, vai não, Paulo.
Ah, eu vou para Bitínia. Vai não. Você vai atravessar a Macedônia. Olhe para mim. Isso é obreiro. Quando ele diz sim e quando ele diz não. Quando ele diz não vá, quando ele diz vai por outro caminho. Isso é obreiro, irmão. Isso é orientação do Espírito do Senhor. Isso é parar, você precisa dele, irmão. Pare de ficar questionando e comece a ouvir a voz de Deus. Ele orienta a igreja. Orienta como? Falando. Falando como? Através da palavra, através da sua própria vida, através de você. Pare e comece a conversar com o Espírito do Senhor. Quando Paulo falou, eu vou por aqui, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí ele dormiu, teve um sonho de um jovem falando com ele, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele falou assim, eu queria ir para cá, mas o Espírito Santo não deixou, agora eu vou atravessar a Macedônia e vou pregar. Mas Paulo ia pregar, irmão, pregar poderia ser em qualquer lugar, era de Deus. Ser missionário, abrir igreja é de Deus em qualquer lugar. É, mas só vai aonde o Espírito do Senhor diz, vai. Não é aonde eu quero ir, é aonde Ele quer levar. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer fazer. Não é o que eu desejo, é o que Ele deseja. É o que Ele deseja. Não é o que eu penso em fazer, não. É o que Ele pensa em fazer. Porque muitas pessoas que têm ministério não crescem, irmão. Porque quer fazer o que Ele quer fazer. Aí o Espírito Santo fala, mas eu não vou fazer. Não, mas eu quero fazer assim, mas eu não vou fazer. Quem faz é Ele. Ele faz todas as coisas que você precisa. O seu ministério vai andar quando você parar e começar a ouvir a voz do Espírito de Deus. A sua vida vai andar quando você parar e começar a questioná-lo e dizer, eu quero fazer a sua vontade. Qual é a sua vontade? Mas vamos à frente. Vida particular, irmão. Salmo 51, 11. Íntimo, interno. Aquilo que ninguém sabe. Aquilo que ninguém conhece. Davi estava em pecado, ele chegou diante do Senhor e disse, não me lance fora da tua presença, e nem precisava de alguém saber o que ele estava passando? Não. A pessoa sabe o que você está passando? Não. Eu não entendo quando as pessoas têm problemas e falam, eu tenho que conversar com uma pessoa porque eu não estou conseguindo levar a minha cruz. Converse com ele. Ah, mas eu não consigo ouvi-lo. Eu não consigo vê-lo. Mas consegue sentir? Perceber? Ouvir? Não consegue ver, mas ouvir consegue. Perceber a presença você consegue. Qual é a parte principal? Não tire de mim o seu espírito. Irmãos, isso é algo tão maravilhoso quando você chega e fala, Senhor, eu sei que eu estou errado, mas não tire de mim o seu espírito. Ninguém sabe, mas você pode dizer, Senhor, eu não quero que tire de mim. Eu posso perder tudo, mas não me deixe perder a sua presença. Se for tirar, pode tirar o que quiser tirar, Senhor. Mas não tire de mim aquilo que me sustenta, que é a sua presença, o seu espírito. Isso é íntimo. Isso é íntimo, irmão. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do... Você acha que a Bíblia vai lá? Quem é que vai lá, irmão? Só o Espírito Santo, não é? Ele vai com o instrumento, a espada, ele vai... Quem é que vai lá? O Espírito Santo. Vai com o quê? Vai com a Bíblia. Ninguém vai na sua alma. Ninguém sabe como a sua alma está. Ninguém sabe o sofrimento interno, a dificuldade que você enfrenta, o sofrimento que você passa. Ninguém sabe, ninguém conhece. Mas o Espírito do Senhor conhece. Por que não ouvir a Ele? Por que não parar e dizer, não, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Não precisa de ninguém saber o que você passa. Mas você pode conversar com Ele. Olha para mim, irmão. Quando você para ouvi-lo, Ele vai lapidar o seu caráter. Ninguém vai ficar sabendo, mas Ele vai lapidar a sua alma. Ele vai lapidar a sua vida. Ninguém vai precisar saber, mas Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele sabe aonde precisa e aplicar o versículo correto naquilo que você mais precisa ouvir. Ele chega e fala, porque Ele sabe fazer isso. Nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Salmo 139, versículo 7. 139, versículo 7. Estou terminando, irmão. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Tem aonde se esconder dele? E tem como esconder algo aqui dentro sem ele ficar sabendo? Por que não conversar com ele? Abra sua Bíblia em Tessalônicos. Primeira carta a Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Capítulo 5. Versículo 19. Você colocou 18, é 19. Não extingais o Espírito. A primeira mensagem que eu preguei aqui, irmão, foi essa. Olhe para mim, irmão. Nós precisamos dele. Mas está ao nosso dispor a condição de abafá-lo ou de deixar ele falar. Eu posso tampar, a palavra extingar aí é abafar, esse é extingar. Já viu como que apaga fogo? Você faz o quê? Tampa, se abafa, tira o oxigênio, o fogo apaga. A combustão está no oxigênio. Você tira o oxigênio, o fogo apaga. A palavra extingais aí está nesse sentido. Olhe para mim. Quantas pessoas, quantos de nós, que há muito tempo nós estamos abafando ele, não deixando com que ele faça o que é para ele fazer, tentando tomar as nossas próprias decisões, agindo conforme a nossa própria vontade, fazendo aquilo que nós queremos fazer, e não estamos deixando ele fazer nada, e não estamos deixando ele falar nada, e não estamos deixando ele agir com nada, porque nós vamos abafando ele com medo. Medo, irmão, puro medo. Nós temos medo das pessoas, medo dos homens, medo das pessoas nos julgar por isso, medo de nós mesmos, da nossa vida. Temos medo e por isso nós apertamos de forma bem velada e não deixamos ele fazer o que precisa ser feito. Nós podemos até abafá-lo, mas estamos perdendo a melhor parte.
ser um instrumento de uso verdadeiro na presença de Deus. Profetas, homens e mulheres de Deus verdadeiros, verdadeiro canal de Deus para a geração presente. Eu não preciso de avivamento, eu preciso estar avivado todos os dias. Como? Deixar com que Ele fale, faz e age a hora que Ele quiser fazer. O que acontece conosco, para terminar? Muitos, ao longo dos anos, se sente adulto, tão adulto, que não pode mais falar em língua estranha no público, que não pode mais extravasar no espírito, tão adulto, que vai cantar na frente da igreja. Tem pessoas que vêm cantar aqui, não sente nem o que está cantando, não percebe nem a letra que está cantando, irmão. Tem pessoas que vai cantar, não percebe nem a letra, não sabe nem o que está, presta tanta atenção, mas tanta atenção em cantar que não sabe nem o que está cantando e para que está cantando. Não resolve nada. Sem Ele, nada vai fazer e nada faz. A igreja precisa parar e reconstruir, não um avivamento, reconstruir a vida espiritual e lembrar o seguinte: sem Ele, ela não anda, não faz, não movimenta, não trabalha, não cresce, não melhora, não muda, não converte e não é salvo. Não é salvo, irmão. Quanto tempo tem que você não fala mais em línguas? Quanto tempo tem que você não ora mais em línguas? E não orar em línguas é a pior situação da igreja. Porque é o único momento que você fala e o único que entende é Deus. É o único momento que você fala e o único que entende é Deus. Nem os ouvintes de plantão, né, que ficam do lado da gente, em vez de orar, com o ouvido ligado na oração da gente, é bom falar em línguas que nem eles entendem o que você está falando. E é bom falar em línguas que nem o diabo sabe o que você está falando. Então a vantagem de orar em línguas é porque você ora, é só entre você e Deus e ninguém mais participa. Deus sabe do que está fazendo, o Espírito interpreta, você é edificado, porque a Bíblia diz que você é edificado, e você sai bem, porque ninguém sabe nada, e Deus vai responder a sua oração em secreto, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu preciso do Espírito do Senhor. Eu dependo do Espírito Santo. Não sei se você depende. Eu dependo. Eu preciso dele. Oramos. Senhor Deus, a tua casa precisa de ti. O teu povo, as pessoas, os irmãos. Deus, a minha casa precisa, a minha vida precisa, meu ministério precisa do Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a sua orientação, eu preciso ouvir a sua vontade. Eu preciso ouvir o teu querer. Eu preciso ouvir, ó Pai, o que o Senhor vai fazer. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer que eu mude. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer que eu seja transformado. Eu preciso ouvir a tua vontade, Deus. No nome de Jesus, eu quero propor ao Senhor, Deus, fale conosco e nos ensina a fazer aquilo que é a tua vontade, nos ensina a andar dentro daquilo que é a tua vontade, nos ensina a chegar lá, segundo a tua vontade.
em nome de Jesus. Amém, irmão?